Olá, bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe o tema Mundo pós-pandemia para nossa reflexão. Então é importante primeiramente entender e aceitar que o mundo já mudou e mudará muito mais ainda, e não voltará a ser como era antes da pandemia, por mais que muitos queiram. Aqueles que não aceitam esse fato certamente sofrem de negação. Um biólogo chamado Átila Lamarino, que é doutor em microbiologia pela USP de São Paulo, fez a seguinte afirmação: mudanças que o mundo levaria décadas para passar, a sociedade está tendo que implementar no susto, ou seja, rapidamente, não é? E vários futuristas internacionais estão dizendo que a pandemia antecipa mudanças que já estavam em curso, como o trabalho remoto, a educação à distância, a busca por sustentabilidade e a cobrança por parte da sociedade de uma atuação política mais coerente e justa, e também das empresas para que sejam mais responsáveis do ponto de vista social. As transformações são muitas e grandiosas em relação a tudo, aos negócios, relações sociais, familiares, cultura, trabalho, estudo e assim por diante. Por outro lado, em relação às mudanças voltadas mais para o lado moral e espiritual, como a empatia e a solidariedade, e também o questionamento desse modelo de sociedade mais voltada para o consumismo e lucro a qualquer custo, estavam mais embrionárias, essas mudanças mais acanhadas, não eram tão perceptíveis ainda, não é? Mas hoje, paralelamente às demais mudanças, essas mudanças do sentido espiritual e ético-morais estão acontecendo sim, mais perceptivamente, ainda de certa forma discretas, porém agora estão ganhando novo sentido, nova força diante dessa necessidade de revisão de valores que todos estamos tendo, não é? Provocada por essa crise sanitária que é sem precedente para a nossa geração. Bem, o mundo já estava doente, todos nós sabemos, todos estão falando a mesma coisa, independente dessa pandemia, não é? Mas como nada escapa do comando de Deus, Ele achou por bem permitir que isso acontecesse, que viesse essa pandemia viral para a cura da humanidade, da doença do egoísmo e da superficialidade, essa que é a verdade. E apesar de estarem acontecendo mudanças no sentido de conscientização, como nós estamos falando, sim, por parte da sociedade, dos reais valores da existência, infelizmente nós temos que dizer que grande parte da humanidade não está alcançando esse despertamento. A primeira pandemia que o mundo enfrentou e enfrenta, nós acabamos de falar, é a do egoísmo. O ser humano vinha e ainda vem contra a maior lei de Deus que rege o mundo, que rege os seres e que impera no mundo, que é a lei do progresso, a lei do amor. Essa lei que convoca todo ser humano a mudanças constantes rumo à evolução espiritual. Então nós podemos dizer que a pandemia do coronavírus não é a primeira. Nós podemos dividir essa questão em 3 ondas pandêmicas. A primeira foi a do egoísmo, como nós estamos falando. A segunda onda foi a pandemia do coronavírus em si. E a terceira onda nós podemos falar que foi e é a pandemia da negação, do desamor, da revolta, que tem como consequência, inclusive, a agressividade, o desrespeito para com as pessoas, para com as leis, inclusive as leis sanitárias estão sendo desrespeitadas também, gerando também o agravamento e até o desenvolvimento de doenças mentais, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, por conta dos problemas em decorrência da doença em si, também do adormecimento dessas pessoas em relação à solidariedade, ao amor fraterno, não é? Essa última pandemia, que é uma pandemia dentro da pandemia, do desamor e da negação, é uma situação bastante complicada, porque afasta o que é principal, que é a possibilidade de, nessa situação que estamos vivenciando, aprendermos com ela. O aprendizado é o objetivo.
Muitas pessoas não querem compreender a necessidade da pandemia e que as dificuldades que resultam dela servem para a catarse da humanidade. A libertação do que é contra a essência amorosa do ser humano e por isso corrompe o ser. Essa libertação só poderá ser realizada através do mergulho ao eu interno, a fim de poder aflorar todos os conflitos, as sombras que o ser traz em seu interior e poder reunir força de vontade e serenidade para combater. Essas sombras são os defeitos, não é? As superficialidades, os vícios. E é preciso deixar emergir esse potencial do bem que nós temos latente na alma, o potencial da solidariedade, do amor, através desse trabalho de autoencontro, né? No início vem mesmo esse período de medo, de dor, esses desafios imensos que estamos atravessando, para durante o processo justamente haver esse despertamento, essa catarse, para depois partirmos para a cura física, emocional e espiritual, e esse é o motivo da pandemia. As pessoas que não entendem o valor do aprendizado que a pandemia está trazendo se perdem, porque se revoltam, fazem de tudo para burlar as leis, né? Têm a negação, não respeitam as pessoas, tumultuam, confundem, agridem, tudo pela falta da resiliência, pela falta da espiritualidade, sem se dar conta ou sem se preocupar de serem os instrumentos do que é ruim, do mal, não é? Prejudicando mais ainda a situação, agravando a situação. É um desserviço, né, que eles fazem. E além de perder essa chance maravilhosa, essa oportunidade de despertamento para a lei do progresso, para o bem, infelizmente perdendo essa chance de evolução espiritual. Vejam bem, todos precisam de algum tempo em isolamento para na solidão ou no convívio exclusivamente com a família, distanciados de tudo, poder realizar um encontro consigo mesmo. É necessário o isolamento do mundo para realizarmos as nossas reflexões, para nos motivarmos a realizar novas escolhas, tomarmos novos posicionamentos de vida, porque o barulho e o movimento do mundo nos impede de fazer esse trabalho de autoconhecimento. Não temos tempo e oportunidade para fazer isso nos distraindo com as coisas do mundo, não é? É preciso tempo para que os ensinamentos sejam fixados em nosso interior, em nosso psiquismo. É preciso tempo para que os novos hábitos que estamos tendo a oportunidade de experimentar, de adquirir, possam se fixar em nossas vidas. Como o hábito de pensar estando a sós, de refletir, de meditar sobre os próprios valores, sobre as atitudes e reações perante a vida e as pessoas. Além dos outros hábitos do cotidiano também, alimentação mais saudável, o prazer de permanecer mais tempo em casa, aprendendo a conviver melhor a sós ou com a família, né? O hábito da oração, da apreciação da natureza, o hábito de novas modalidades de trabalho e estudo, e também de comunicação com as pessoas, enfim, de tantas outras situações que nós estamos tendo oportunidade desse tempo e dessa situação para adquirirmos, para desfrutarmos, não é? E é preciso tempo para fixar o aprendizado, de rever condutas como, por exemplo, o consumo exagerado que só traz problemas para nós, para o mundo, porque onde há o consumo exagerado e o desperdício, aí está a causa da falta para tantas outras pessoas, né? Gente, pouco tempo não basta, não é suficiente. É preciso muito tempo longe das loucuras do mundo para podermos mergulhar em nosso interior e fazer essa catarse, para podermos tentar resolver os nossos conflitos existenciais e emocionais, as nossas carências afetivas, as nossas incríveis fugas de nós mesmos, né? Para as coisas, pessoas, situações que nos impedem a realização da autocura. Realmente é preciso revermos valores e, a partir daí, tomar resoluções melhores para nossas vidas, né? Muitas pessoas sábias, muitos espiritualistas têm chamado essa situação de bendita pandemia,
Então nós não devemos reclamar da situação que nós estamos vivenciando, mas sim retirar o melhor do aprendizado que ela nos traz. E nesse sentido, realmente é uma bendita pandemia mesmo. Então, qual o aprendizado após a pandemia? O grande ensinamento é que o imediatismo, a busca desenfreada pelo prazer, pela satisfação pessoal, não preenche a necessidade e o vazio existencial da alma, e muito menos traz a felicidade. Todos estamos aprendendo que isso tudo é ilusão, tudo isso é passageiro. A perturbação emocional que vem é porque se percebe a queda dos valores rasos e instáveis que não construíram um alicerce seguro, que traga paz, que traga felicidade pessoal. Porque o materialismo e imediatismo vão de contra a natureza humana, ou seja, o motivo real da encarnação, que é o desenvolvimento das potencialidades do bem, da solidariedade e do amor. E quando vamos de contra a nossa própria natureza, o sofrimento é inevitável. Mas como nós já falamos, lentamente a sociedade já está percebendo a sua real natureza e vem promovendo uma busca maior pela espiritualidade. Nós estamos percebendo muitas pessoas se unindo para atos de solidariedade, em orações em favor do mundo, das pessoas que estão em maior sofrimento, não é? A sociedade vem demonstrando uma maior valorização pela família, pelo lar, pelo amor ao próximo, que se torna muito mais importante do que os outros aspectos, que são imediatistas, que trazem essa alegria superficial, mentirosa, não é? Muitos já começam a despertar para a era do espírito, onde os seres fazem eclodir essa tendência natural, essa natureza que é inata de bondade e do amor verdadeiros. Então nós devemos ver essa situação de isolamento como uma bênção realmente maravilhosa, uma oportunidade concedida por Deus e que devemos utilizar em nosso favor. Infelizmente, aqueles que não estão acompanhando isso, que não aceitam a mudança e não estão realizando nada no sentido da reforma íntima, estão e continuarão na retaguarda, experimentando perturbações e dores cada vez maiores, porque ninguém pode ser feliz, como nós já falamos, caminhando contra sua própria natureza. Então, como será o mundo pós-pandemia em relação à reação das pessoas, quando o isolamento for flexibilizado, como já está sendo em muitos locais, e as pessoas forem retornando ao convívio social? Bom, é meio evidente que muitas pessoas irão querer fazer as coisas que deixaram de fazer neste tempo. Sair, viajar, comprar, de uma maneira muito intensa, Mas isso tende a diminuir com o tempo se o aprendizado dos reais valores da vida estiverem fixados na alma e no psiquismo da pessoa. A partir disso, a tendência será valer ao aprendizado, E as pessoas passarem a agir de uma forma mais humanizada, mais coerente, com o consumo consciente, com os valores mais voltados para o todo, para o bem comum e para a solidariedade. Mas para os outros que não estão fazendo isso, aqueles que não aproveitaram a lição, a tendência será agir como se nada estivesse acontecendo, com a mesma ganância, egoísmo, superficialidade. Porém, as consequências disso, como nós já falamos, não serão nada boas, como de fato não estão sendo, Porque isso é como nadar contra a maré, porque o mundo não é e não será mais como antes, então a pessoa ficará como que desajustada, conflitada, querendo viver de uma forma que não existe mais, que caiu de moda, que não cabe mais na sociedade, justamente porque tudo mudou e tudo mudará cada vez mais. E o coerente, o sensato, o saudável é mudar com o mundo. A destinação do planeta Terra é ter uma psicosfera melhor, formada por consciências de pessoas mais amorosas e coerentes, voltadas à solidariedade e ao bem. E quem estiver contra isso, fora isso, sofrerá porque estará contra a própria natureza e contra a lei do progresso.
Entendamos que é necessário o período de desorganização e dor, nós temos que passar por isso, que serve justamente para trazer lições, para depois vir a harmonia, a evolução e a paz. Mas sejamos otimistas, vejamos a pandemia como remédio, não como problema. O problema foi o que causou a pandemia e não a pandemia em si. Mas Deus não nos castiga, Ele nos cura. E a solução é passar a exercer cada vez mais a solidariedade. A partir de agora, a solidariedade e a fraternidade serão os dois pilares que Deus nos pede e nos mostra como essenciais para a cura do mundo. Bom, gente, eu vou encerrar hoje com uma frase de Carl Jung que fica aqui para a nossa reflexão. Não há despertar de consciências sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a própria escuridão. Paz e bênção a todos e até a próxima.